11 horas 10 minutinhos, 11h10, começa a partir de agora o programa Tá na Pauta. Isso aí, se tá na pauta, tá aqui. Se tá na pauta, figura, passa aqui pelo programa. E nas segundas-feiras a gente recebe ele. Já vou dar o bom dia, já vou apresentar tudo direitinho, mas eu preciso mencionar que nós estamos no ar, né? E que faz com que tudo isso seja possível com apoiadores. E esses apoiadores são Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, Respeito, Segurança e Dignidade, Sicredi, para os diferentes momentos da sua vida. O Sicredi tem sempre uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br. E Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Oi, Agenor Rodrigues, é ele, bom dia. Oi, Beverly Rocha, minha amiga Cândida. Cândida, lembra? Os Fevers. Isso, Cândida com Fevers, na versão em português, né? Eles abrasileiraram o negócio, né? Aquela dupla não, uma banda também, Down. Down, Cândida, né? Muito bonita a música, né? Na verdade, Beverly, você tocou uma música aí que falava sobre com relação ao caminho, né? E eu peguei essa frasezinha e disse assim, não, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou, não é? Então, todas as estradas me levam para lá, né, Junor? Então é o seguinte, é bem isso mesmo, né, Beverly? É caminhando que se faz o caminho, né? Então eu vim direto para cá. Amo essa poesia, Junor. Tempo atrás, ano passado, em algum programa, acho que não foi contigo, a gente abriu essa poesia, porque são frases perdidas, Agenor, de um livro, de um pensador, e a gente, por vezes, só vê aquilo, né? E quando a gente abre, por exemplo, a poesia essa, né? Meu Deus, é belíssima. E aí tem gente que é apresentado pela primeira vez, né, a poesia. A gente que já tem uma caminhada, a gente já ouviu, já leu, já sabe, mas tem gente que não sabe nem do que se trata, nem sabia que fazia parte de um poema maior, né? É verdade, realmente espetacular e... na verdade é isso mesmo. É isso, Nós né? somos isso, ela serve de exemplo, ela serve de indicação, ela serve de dar uma direção e eu acho que a gente seguindo não tem problema. Se você seguir esse caminho, Beverly, aí é outra música que você tocou aqui, rodou aqui há poucos instantes, tô seu ouvinte, hein? Tô seu ouvinte, né? No rádio do meu carro, 79.9, para quem não sabe, é o prefixo da rádio aqui e também todas as redes sociais, né, Beverly, que você sabe aí, né? Então, meu rádio eu pego no 79.9, aliás, uma sonzeira muito boa. E boa também é a linha melódica que você faz. Você é muito sensível, Beverly. Né? E falou assim que onde houver sol... haverá sempre esperança. Haverá sempre esperança. Isso aí. Bonito, né, Beverly? Bonito, nossa. E acabou que motivou. A gente vai falar hoje a proposta, né, quando... um pouquinho mais cedo, normalmente a gente passa assim, uma ideia do que conversar. Às vezes a gente passa uma ideia e não rola, né? Porque a gente começa a bater papo, quando vê, foi para outro lugar. Porque é isso, conversa é viva. E é uma coisa interessante que nem sempre a gente se dá o direito de uma conversa viva, plena. Por quê? Porque queremos que os outros sejam ouvidos para aquilo que a gente quer dizer. Então, conversa, gente, tem dois lados. Um fala, o outro ouve, depois o outro ouve, o outro fala. Isso é uma conversa. E por vezes ela cria, por vezes não, toda vez em que ela é genuína, verdadeira, ela cria vida própria, Janor. Vida própria. Eu acho bacana da conversa, do bate-papo, sabe? Eu acho bacana quando há uma sintonia. É quando você entrosa e aí a conversa ela tem uma progressão, não é? Agora, o ruim é quando alguém tem a intenção de falar contigo, você não está afim e a pessoa continua. Você até troca de assunto e a pessoa volta ao assunto. Né? Eu noto isso, assim, muitas conversas, eu uso o termo, eu não sei se é um termo adequado, eu não sou psicóloga para também avaliar, mas é como eu sinto, tá? Então, vou usar a palavra que eu sinto, que são conversas patológicas, nem são tóxicas, porque tóxica é uma coisa que te faz mal, né? Mas ela é patológica no sentido de que ela é doentia, a pessoa não consegue sair de um quadrado, e às vezes é nós, a pessoa, às vezes somos nós, né, Janor? A gente tem uma coisa que está incomodando, a gente fica naquilo, a gente não consegue olhar para os lados, abrir os horizontes, então acaba que ela se torna patológica, ela fica só naquilo e olha, às vezes é pesado para quem escuta a gente, sabe, Janor? É verdade. Quando eu estou assim, Beverly, né, quando eu estou assim, eu procuro, ou vou para dentro do meu carro, ouço uma música, porque assim, quando está fazendo mal para mim, certos assuntos, certos
outros temas, faz mal para mim. Então eu vou buscar uma mensagem na música mesmo, Sim. Né? E que de repente ela me leva para outros caminhos, Bébera. Isso, eu também gosto de escutar música. Muitas vezes eu entro em silêncio quando me percebo, às vezes a gente não se percebe, né? É alguém legal, um bom amigo, um bom familiar que dá um toque, ó, tá demais. Aí a gente se toca, né, Janori? E aí é um tempo de silêncio, às vezes eu vou ver um filme, né? Ressignificar de alguma maneira, ler um livro. E às vezes, a Janori, a gente precisa sim buscar um lugar para poder ter essa escuta, né, ativa, porque se escutar também ajuda a gente a resolver questões, né? E eu sempre falo, não é todo mundo que sabe, mas o Agenor sabe, existem nas paróquias um serviço chamado pastoral, né, da escuta, né, uma pastoral, Tem. em que existe alguém que se prepara, né, para com o olhar da espiritualidade e escutar pessoas. Muitas vezes não vai dizer nada, mas vai escutar. Tem serviço como o CVV, que também escuta. Claro que é num combate à preservação de alguém que está em sofrimento... sofrimento psíquico mesmo, não é? Talvez não seja o caso. Sim. Mas pode ser, né? Ou ter um bom amigo aí, Agenor. Às vezes tu pega assim, o amigo, Agenor, eu sei que eu tô chato, mas me escuta. E aí o Agenor vai dizer, não, ok, hoje eu te escuto. É aquela frase, fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Como é bom ter amigos que a gente verdade, possa ter essa intimidade, esse nível de intimidade, né, Agenor? É verdade, Depois dizer, olha, eu tô chato, tu é chata, mas ok. Vamos lá. Tu é chata, mas é minha amiga. Chega aquela novela, tu não vale um centavo, né? Não vale R$1, mas eu gosto de você, né? Agenor, já que você pegou a proposta, então, como eu vinha dizendo, era que a gente... continua sendo, né? A gente falar um pouco sobre tempo de férias, cultura, muita coisa bacana acontecendo, e é um caminho para a gente seguir também, mas a gente acabou falando da poesia, né? Essa poesia chama-se Cantares, do Antônio Machado, do Caminhante. Tu me deixa eu lê-la, Agenor? Mas com certeza que sim. Eu espero ter pego a certa, que eu abri sem olhar muito, mas diz o seguinte: tudo passa e tudo fica, porém o nosso é passar, passar fazendo caminhos, caminhos sobre o mar. Nunca persegui a glória, nem deixar na memória dos homens minha canção. Eu amo os mundos sutis, leves e gentis, como bolhas de sabão. Gosto de vê-los pintar-se, de sol e grená, voar, abaixo o céu azul tremer, subitamente quebrar-se. Nunca persegui a glória. Caminhante, são tuas pegadas, o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao caminhar. Ao caminhar se faz o caminho, e ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, não há marcas no mar. Faz algum tempo nesse lugar, onde hoje os bosques se vestem de espinhos, se ouviu a voz de um poeta gritar: caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao caminhar. Golpe a golpe, verso a verso, morreu o poeta longe do lar. Cobre-lhe o pó de um país vizinho, ao afastar-se, lhes viram chorar. Caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao caminhar. Golpe a golpe, verso a verso. Quando o pintacilgo não pode cantar, quando o poeta é um peregrino, quando de nada nos serve rezar. Caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao caminhar. Pronto. Nossa. Bonitinho, Nossa, né? espetáculo, Bébera. Bonitinho, Espetáculo, bonitinho. realmente um... Um deleite. Nossa. Um deleite. E é bem isso, né? No mar não tem marcas. Não deixa pegada, não deixa né? pegadas, né? Então faça dentro do possível muito bem, né? O teu caminho também, né? É isso E se deixar pegadas, que sejam pegadas do bem, né? É verdade. Boas pegadas. Que não haja vergonha sobre os teus rastros, né? É verdade. É isso aí. Bom, pronto, já o programa já começou, são 11h20. Agenor, eu queria te propor mais uma vez, então, entre as possibilidades de férias, de aproveitar. Muita gente vai ao litoral, bacana, legal. Muita gente está deixando de ir nessa época ao litoral para não ter que enfrentar a estrada, para não ter que buscar lugares... muito cheios, aglomerados, né? A gente vai, às vezes, sofrer férias, né? Já falamos disso em outros programas, então hoje a gente quer inverter um pouquinho. Dizer, bom, o que dá para fazer na sua própria cidade, né? Num período em que as efervescências culturais acontecem também nas férias. Ah, não tem nada para fazer em Caxias. Mentira, tem um monte, né? Agora, essa semana, até o Agenor me ligou esses dias, Beverly, dá uma forcinha ali pro pessoal do Misericolone, né? Até a Helenita é uma das protagonistas, né? Uma das atrizes
atrizes que vão estar na peça. O Tonus esteve aqui. Foi um sucesso a entrevista com ele, Agenor, porque o Tonus, primeiro, ele é uma pessoa muito culta. Ponto. Perfeito. Ponto, né? Por nada que ele foi secretário da Cultura de Caxias do Sul, né? E do Estado, né? E do Estado Esteve também. no Estado também, né? E, enfim, então sempre é um aprendizado. E ele começou a contar sobre a peça, sobre o centenário de Naneto Pipeta, né? Quem era a figura, quem era a persona Naneto Pipeta, né? Ele contou toda a história de como se cria a personagem aqui, né? Nasce aqui na Serra. E, enfim, então tem a peça, são 2 exibições, né, Agenor? É verdade, tem 2 exibições, né? Então essas exibições, elas têm todo um sentido, ela tem toda uma história também, porquê desses dias, né? Mas assim, ó, então, portanto, entra agora amanhã em cartaz, né, Beverly, no Teatro Pedro Parente, da Casa da Cultura aqui em Caxias do Sul, a peça Misericolone, com o título Misericolone da Voz ao Silêncio. Esse é o título, então, da peça, né, que trata-se de um teatro documentado que fala da questão da imigração italiana. Eu acho que ele falou isso aqui, né, dos 150 anos da chegada dos imigrantes italianos no estado do Rio Grande do Sul. Não é especificamente aqui em Caxias do Sul, mas também, né, em Caxias do Sul, mas é no estado do Rio Grande do Sul. E foi constituído a partir de fatos reais dos difíceis anos iniciais, né, dos imigrantes e dos acontecimentos políticos e sociais dos anos de 1920 e 1930. As apresentações, então, acontecerão. Eu estou te falando isso porque eu conversei com a minha mulher, né, e ela, como integrante, então, do grupo Misericolone, estará também atuando, estará no palco também. Então, por isso que eu estou te contando essas histórias aqui, sendo que o João também já falou. Então, por que das apresentações nos dias 23 e 24 de 2024? É para comemorar os 150 anos, então, da obra do Naneto Pipeta, né? Escrita pelo Frei Aquiles Bernardi, no Estafeta Rio-Grandense, de 23 de janeiro de 1924. Por isso, tem até a data, tem tudo a ver, né? E os ingressos, então, serão somente 2 apresentações, né, Beverly? Somente terça e quarta-feira. Ingressos através do site do Simpla, né? E pode ser que nessa primeira exibição, já estou sabendo que os ingressos estão praticamente esgotados, né, Beverly? Que bom saber disso. Sim, eu fico contente, e é claro que você ajudou através da entrevista com o João aqui, as pessoas então acabaram se interessando porque souberam o conteúdo da história, né? Isso é muito importante. E também tem no dia 24, então, que as pessoas também podem, no mesmo site, buscar então seu ingresso e talvez, né, naquele que vai meio que perdido, assim, sabe, possa encontrar na bilheteria talvez um ingresso. Mas é bem bacana isso. E assim, são oportunidades. Tem teatro. Sim, gente, esse é uma peça de teatro muito diferenciada, né? O teatro está funcionando mas é só durante período convencional. Não, tem aí a programação de férias, uma baita oportunidade. A gente sabe que nem todo mundo, às vezes, tem o dinheiro para comprar o ingresso, Genor, mas assim, tu não tá comprando só um ingresso, tá comprando um monte de coisas junto no teu ingresso, né? Primeiro é a manutenção do próprio Misericolone, né? Verdade. Já é por aí. Segundo, existem outros atores, atrizes ingressando nas atividades, né? Porque locais como a gente falava dos clubes de mães, né? Tem que se renovar. A gente falava de entidades, tem que se renovar durante 2023. E agora, 2024, a gente aproveita o ensejo para dizer instituições como grupos teatrais tradicionais como esse também precisam se renovar, senão morrem. Claro, as pessoas também, os próprios atores, né, que vão desempenhar determinados papéis, eles também vão cansando de ir lá representar. Então, outros que vêm chegando, é muito bom. Aí eu valorizo as escolas também de teatro que vão aprontando novos atores, novas atrizes, para que possam atuar, para que possam chegar e também desempenhar o seu papel como artista, não é? E viver essas histórias importantes. Se você me permitir, eu quero dar um toque para as autoridades de Caxias do Sul. As autoridades que quando eu falo empresariado. Eu sei que o empresariado também tem todos os seus detalhes, seus problemas, seus compromissos, mas, por exemplo, o Misericolone faz parte da história de Caxias do Sul e conta a história de Caxias do Sul, além de preservar essa história, né, preservar uma língua que é o italiano, que não é italiano da Itália. Então eu acho que isso não pode deixar de lado de jeito nenhum, faz parte da nossa cultura. Então, por gentileza, por favor, venham, ajude, colabore para a manutenção
desse grupo. É verdade. importante, é fundamental. Aí pergunto, pô, Agenor, você é italiano? Não sou italiano. Eu adoro a tradição. Eu adoro, né, a história. Eu gosto do italiano, eu gosto do alemão, eu gosto das tradições, eu gosto da cultura, Beverly. Eu adoro. Então eu acho assim, ó, mas especialmente na nossa região, já que eu estou falando do Misericolone, vamos apoiar, vamos prestigiar, não vamos deixar que desapareça essa cultura aí. Tu sabe uma outra coisa interessante, Agenor, a gente por vezes também não reforça esse senso de comunidade, né? Quando a gente está falando de uma peça apresentada numa língua diferente, é diferente, tá, mas é a tua língua. Pô, mas nem todo mundo domina, até tem alguém que tem sinergia, já ouviu falar, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A minha mãe, hoje é falecida, ela é descendente de italiano. Né? E aí a gente brincava em casa, né? Porque ela é moreninha. Minha mãe era moreninha, né? E a gente tem aquela ideia europeia de que todo mundo é germânico, é olhinhos claros. Tudo é loiro, tudo é olhos azuis. Não. E não é. E aí brincava-se, né? Brincava-se lá antigamente que era dos negri, se dizia, né? Era dos italianos negri, que se falava que eram os morenos, né? Sim. Com uma tez de pele mais morena, que era de uma outra região. Quer dizer, tem de tudo em todos os lugares, que eu quero dizer. E a gente não sabe a nossa origem, Agenor, a gente não sabe. Eu não sou só isso, né? Obviamente, eu tenho outras descendências, outras etnias, também tenho um pezinho, sim, na África, né? Como todo brasileiro não gosta, às vezes, de dizer, mas a gente, muitas vezes, tem até mais do que essas outras heranças, né? Mas a minha mãe não dominava o italiano, não dominava o dialeto, ela entendia. E como ela entendia, não passou para nós. Então, a gente entende algumas coisas também, mas a gente não sabe falar. Olha que oportunidade. É verdade. Beverly, eu tenho a fala, tenho o texto, mas tenho os gestos. Sim. E pelos gestos, os gestos falam, te ajudam a entender. Madio, santo, né? A coxinha na mão, Madio, Madonna. Exato. Os gestos falam. Então, quer dizer, você vai lá, você acaba entendendo. E uma outra pessoa que estiver ao teu lado, quando vai te perguntar, você está entendendo? Né? Aí ou se diz que sim ou não, alguma coisa, é o que eu digo, né? Alguma coisa, estou entendendo, estou buscando, estou entendendo. Mas assim, essa semana mesmo, Beverly, na semana que passou, eu vi um senhor negro, né, falando em italiano com italiano. Maravilha, isso aí. Maravilha. É claro que você olha, você se encanta, porque é muito difícil você ver um negro falando em italiano, é muito difícil. Mas eu tinha um colega também de trabalho. O negro aqui, na nossa região, porque no mundo se fala... aqui na nossa região, é isso. claro, né? Mas eu tinha um colega de trabalho, a gente chamava ele de Vitor Caju, não lembro o restante do nome do Vitor. Ele era filho de alemão, mas era um negro black power, sabe? E usavam lençol. Militante, né? Era um negro militante. Black Power, o Vitor Caju. E era de origem alemão. Olha aí, ó. Né, de origem alemão. Então, quer dizer, é importante você preservar a cultura independente da tua cor. Né? Independente da tua cor. Eu sou pele morena, né, Beverly? Mas assim, da minha infância, já falei isso aqui, né? Mas era mais acentuado quando eu era menino, esse lance de brasileiro ser considerado negro, né? Mas passou, outras histórias. Hoje, por exemplo, lá em casa é uma miscelânea, né? Miscelânea é uma maneira de dizer, porque eu sou casado com uma de origem italiana, minha mulher é de origem italiana, Fontana, Caldarte Fontana, tem uma porção de mistura também ali dos italianos, né? E uma das razões da gente ter viajado, inclusive, para a Itália, aí lá na igrejinha, a gente foi na igrejinha onde nasceram os bisavós dela, e a gente viu tudo lá. Mas assim, ó, então, eu sou brasileiro, minha mulher é de origem italiana e nossos filhos eram muito lindos. É verdade, saem uns filhos bonitos, né? É verdade. É verdade. Agenor, a gente acabou entrando nessa questão das etnias, né? Não é necessariamente para destacar, mas é para dizer as oportunidades que a gente tem de se reencontrar com as nossas origens, seja ela lá, cá, colar. Daqui um pouquinho vai ter escola de samba. Poxa, vai, curte, né? Se você tiver oportunidade. Eu não gosto muito, ok. Nem tudo que a gente gosta, Agenor, a gente gosta porque gosta de verdade. Às vezes a gente herdou uma ideia de gostar. Tem que experienciar. Você não gosta de manga, já comeu? Já experimentou? Então experimente tudo o que puder, porque na verdade, o Agenor está falando disso, né? Tirar férias também é sair da rotina, né? Verdade. Beverly, o colorido das diferenças é importante. É o colorido, é nas diferenças, eu costumo dizer até na conversa mesmo, é o colorido das diferenças que faz realmente a vida ter sentido. Porque você aprende, né? Cada cor, né? Você vai admirar cada cor. E no conjunto das cores faz um arco-íris que você admira tanto quando aparece no céu. E assim é a nossa vida.
É isso aí. Né? É fato. Agenor, são 11h30, olha como o tempo passa, meu Deus do céu, voa, né? Mas a grande questão, Agenor, é que a gente também tem outros temas. Tem cinema de verão daqui uns dias acontecendo, que é bem bacana. Tem exposições rolando aí em Caxias do Sul. Tem espaços abertos. Tem empreendimentos novos. Um cafezinho novo que abriu. Poxa, vai curtir, né? Porque tem tanta coisa. A gente pode falar disso logo depois do intervalo ou você quer já começar alguma coisa agora? Não, a gente pode falar sobre isso aí, mas eu gostaria só de falar também assim, que faz parte, quer queira, quer não, é um filme que vai ser exibido, vai entrar em cartaz aí essa semana, eu acho que quinta-feira entra em cartaz. Nós lá em casa já compramos ingressos para assistir. É um lançamento que é Nosso Lar 2. Legal. Nosso Lar 2. Já assistimos o primeiro, né? Ele entra em cartaz na quinta-feira, nos cinemas aqui de Caxias do Sul, e é baseado, Beverly, no livro Os Mensageiros. Né? Fala sobre os espíritos entre nós, de uma jornada espiritual entre a colônia Nosso Lar e a Terra. Né? Ele foi psicografado pelo Chico Xavier e editado pelo espírito de André Luiz. Então, é muito bonita uma história, né? Então, a gente vai assistir para até fazer um acompanhamento da primeira edição, e a gente vai fazer essa sequência, então, e nós vamos assistir esse filme. Então, estou até dentro do possível, para quem gosta, também ir assistir, porque entra em cartaz na próxima quinta-feira. Tem muita coisa entrando em cartaz nos cinemas comerciais. Tem um cinema, eu falo assim, cinemas comerciais são aqueles cinemas que cinemas, né, que todo mundo, os grandes lançamentos, etc., vão para esse perfil de cinemas, né? Em Caxias do Sul nós temos o privilégio de ter 2, né? Mas temos também cinemas que são um olhar jamais assim com a questão da obra de arte. Muitas vezes essas obras, elas têm um cunho mais conceitual, né? São indicados a Oscar, já tem um circuito menos comercial, que também tem em Caxias do Sul, sempre com uma excelente programação. Então, dá para ir nos 2, Agenor, dá para curtir tudo, né? É verdade. Então, tem esses filmes, esses lançamentos. Eu queria só voltar um pouquinho no teatro. Rebobina, Agenor. Voltar no teatro, porque eu estive assistindo também a semana passada, Beverly, uma peça teatral chamada A Roda, né? E que também é muito interessante, também pelo grupo de teatro aqui da Zica, né? Tem gente teatrando, muito interessante, tinha humor, mas tinha um olhar muito social, crítico e político também, muito interessante. Perfeito. Eu vou fazer, então, um intervalo rapidinho. A Agenor vai tomar uma aguinha comigo, aqui a gente vai dar aquela descansadinha, né? Na sequência, a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. Se você também tiver alguma dica, alguma sugestão, ou quiser nos contar como você aproveita, né, suas férias na cidade, como você curte a sua cidade, seja ela qual for, durante o período de férias, conta aí pra gente, porque a gente vai fazer uma troca aqui de figurinhas. É o clube de quem não vai pro litoral. Pronto, nas férias, pra gente fazer a lógica invertida, né? A lógica de quem fica na cidade. São 11h33, nós voltamos na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC. Filme combina com cinema. Você combina com GNC. GNC. Todas as sensações do cinema. 11h34. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 19 graus. Em alta, a trilha marcante do filme. O hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado a partir das 2 da tarde.
A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo. Válida só nesta segunda, dia 22. Paleta bovina com osso pedaço, R$17,90 o quilo no Super Apollo. Massa com ovos de Ana, 500 gramas, R$2,49 cada no Super Apollo. Açúcar Globo, 2 quilos, R$7,99 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h37, de volta. O programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática. Segunda-feira, iniciando a semana nesse bate-papo com ele, Agenor Rodrigues. O Agenor é comunicador, né? Ele também tem formação em assistência social, mas se eu falar isso, as pessoas dizem, não, mas ele não era do rádio. Sim, uma vida inteira do rádio, da TV, né? Na comunicação, né? Hoje nós estamos... Hoje não, né? Nessa temporada do Tá na Pauta, a gente está conhecendo o lado B do Agenor, né? C, D, E. Não, você quer ver, Beverly, com relação, o pessoal pede assim, pô, Agenor, você não é jornalista, vou até te dar abrir essa janela, porque realmente muitas pessoas... Então, quando eu iniciei, existiam poucas faculdades de jornalismo mesmo, viu, Beverly? A gente até lutou para que a faculdade de jornalismo acontecesse aqui em Caxias do Sul, especialmente, né? A gente foi em muitas reuniões, muitas lutas, a gente conseguiu com relação à profissionalização do rádio, que também tinha essa dificuldade, o registro do rádio, ou seja, o rádio hoje continua com registro, o jornalista hoje está perdendo esse registro, né? Então, na época, na verdade, eu ganhei esse registro de jornalista. Eu fiz curso aqui pela Faculdade de Comunicação Social aqui em Caxias do Sul, a UX, não é? Alguns cursos extensivos pela universidade, mas eu, assim, escrevi para jornais, escrevi para o Correio do Povo, escrevi para outros 2, 3 jornais também de Santa Catarina e aqui do Rio Grande, mas eu não me considero, assim, jornalista de formação. Não me considero. Eu sou um jornalista mais prático, digamos assim, do que... né? Mas as minhas atividades jornalísticas não perdem o sentido, não perdem a razão de fazer aquilo que eu gosto e aquilo que sei. Né? Mas é bem isso, eu prefiro muito mais me identificar como radialista mesmo, porque essa é a minha profissão, é aquilo que eu gosto de fazer e é aquilo que deu a minha vida profissional pelo Brasil afora. Azar, guri. Gostei. Essa é a autonomia sobre o que se faz, né? Agenor, deixa eu te perguntar não, a gente estava batendo um papo aqui sobre as questões, né, de preservar ou de qualificar o nosso tempo nas cidades em períodos de férias. Isso não significa que você tem que estar de férias ou não, né? Mas é aproveitar as suas cidades. Isso valeria também para os períodos que não são período de férias, mas é que eles são muito atípicos, né? Por exemplo, a cidade esvazia, é fato, né? Quando tem um recesso, ela fica praticamente a mim parece que estamos aqueles filmes de faroeste, que fica circulando aquela bolinha assim de, sei lá o quê, né? Um negocinho assim, cidades ruas vazias, lugares, restaurantes vazios. Mas logo que a gente retoma os primeiros dias do ano, ainda não é aquela efervescência toda, e agora... Por exemplo, quinta, sexta, sábado e domingo, olha, a cidade dá uma esvaziada, por quê? Porque é da cultura local, o pessoal entrar no carro e ir pro litoral, então faz aquela saga, né? Sim, vai aquela e volta. sanfona, né? Nossa! É uma sanfona. Só que sofre, né, Agenor? Sofre, cansa, e tem muita gente já não querendo mais fazer isso e com aquela ideia de que não há o que fazer na sua cidade. Não, muito pelo contrário. Nós falávamos sobre inauguração de cafés, bares, novos restaurantes, teatro, exposições, esses cinema. Pubs, a gente chama de bar aqui, mas eu vou chamar de pub. Sim. Né?
pub, eu acho que os pubs também são muito bacanas. Eu vejo alguns, assim, quando eu passo na sexta-feira, principalmente, cheio de gente. Sim, mas tem que ir outros dias também. Não, e tem que ir em outros novos velhos, também. Porque assim, você sabe, ali em Porto Alegre, Beverly, quando eu participava do grupo diretivo do Sindicato dos Radialistas do Estado do Rio Grande do Sul, eu tinha que ir quase 2 vezes por mês em Porto Alegre. E a gente participava das reuniões e lá pela Santa, a gente cansava, então tinha que sair. E a gente ia para um lugar que eu não sei se é exatamente esse o nome, né? A gente ia para um bar, né? E o bar chamava-se Risca-Faca. Né? Risca-Faca, pelo menos era o nome que eles davam lá. O que eu achava interessante era a filosofia, Beverly. O pessoal, aí pelas 5h em Porto Alegre, porque ali tem a região metropolitana, o pessoal sai do trabalho. E às vezes em quando o teu ônibus na região metropolitana vai sair só daqui a 1 hora, 2 horas ou 2h30. Então o que eles faziam? Iam para o bar. Homens e mulheres. Homens bonitos, mulheres lindas, e ali a gente acabava se apertando por ali, porque era um tal de passa para cá, passa para lá, a gente ia tomar uma bebida, e tinha sempre uma pizza, alguma coisa assim, e tinha também uma pista de dança. Muitos namoros aconteceram ali, Beverly, e eu acho que Caxias do Sul já está na hora de acontecer um bar desse jeito, um bar dessa maneira, onde risca-faca. Onde você sai do trabalho, você passa por ali, depois você vai para casa. Sim. Né? Caxias até tem, Agenor, alguns espaços assim, mas eles são poucos proporcionais ao tamanho da cidade, né? E alguns também que já tiveram, por exemplo, música, como você fala, eles, por vezes, não conseguem sustentar os artistas a questão mais artística dentro de um espaço como esse, porque tem que pagar um extra, e o público local não gosta de pagar extra, gosta de pagar só o que comida, mas bebida que vai uma música consumir. interna de gravação, sim, é claro que o músico, para mim, sempre teria a preferência, o músico ao vivo, sempre teria preferência. Mas como tem esse custo também... cultural, né? Mas a cultura também pode mudar, né, Janone? Mas eu estive em vários bares agora, estou dando exemplo daquilo que eu vi recente, Beverly, lá na Europa. Muitos bares não tinham, alguns que tinham os músicos, mas muitos não tinham os músicos ao vivo. E funcionava assim, ó, sinceramente, Beverly, 3 horas da tarde, 4 horas, 2 horas, você vai lá, tinha gente sempre... É claro, era uma capital, né? Não, sim. Eu ia só te comentar quando você falou dos pubs, né? Semana passada eu tive a oportunidade de, inclusive, é um dos pubs, na verdade é uma cervejaria, ponto. A gente chama de pub, mas essa especificamente é um bar cervejaria, né? Especificamente vende cerveja e tem algumas coisinhas juntos. A vedete principal é a cerveja, né? E nessa pegada surgiu um monte em Caxias do Sul nos últimos anos, nos últimos meses, a Januária. E essa que é uma das mais antigas, mais famosas, eu nunca tinha ido, mas é uma das mais antigas e mais famosas. Só que como inaugurou umas outras quantas, eu fui numas outras quantas, nessa eu não conhecia, foi a primeira vez, e quando cheguei lá, Agenor, pensa num negócio lotado. Era 7 da noite, já estava lotado, gente reservando mesa, e lotado, e lotado, e lotado. Foi bacana, foi legal, valeu a experiência, mas aí no grupo de pessoas com quem a gente estava, todas mais ou menos da minha faixa etária, né? Você se relaciona normalmente com pessoas da tua faixa etária e a gente queria conversar. Alto, barulho alto, algazarra, legal, eu não tô achando ruim, eu me diverti. Mas a questão é que, por vezes, não combina muito com aquele perfil de pessoas, né? E eu perguntei aos outros convidados, vocês conhecem tal e tal lugar, que talvez na próxima vez a gente podia ir lá. Disse, não conheço. Quer dizer, veja como não sempre tem público para novidades, que eu quero dizer. Sempre tem público. Eu não conhecia o que era antigo, e as outras pessoas não conheciam o que era novo. Então, quer dizer, muitas vezes você acostuma ir naquele endereço e você vai sempre naquele endereço e não procura outro. Mas é bom conhecer. E é bom ter para todos os públicos. Não, e eu vou te dizer assim, Beverly, é bom você conversar, é bom você se divertir, é bom você estar naquele ambiente, mesmo com pessoas mais jovens que você. Eu acho que esse é um tempero a mais. A única coisa que eu não concordo aqui, é bastante isso, é a música muito alta. E quase todos são assim. Escuta aqui, você quer o pessoal perto de você, mas eles querem conversar, poxa, isso aí é um puxão de orelha para os donos, para os DJs, sei lá, que ficam lá, sabe? Diminua um pouco o volume. Lembre-se que as pessoas querem conversar, elas querem se ouvir.
Sim. Elas querem se ouvir, então eu acho que isso é importante. Sim, tem público para tudo. Tem também esse público, um lugar, Jânio, que a gente precisa desmistificar o ir, né? A visitação são museus e são também as galerias de arte. Nós temos Caxias do Sul o privilégio de ter públicas, algumas galerias, né? Tem a Gert Bonhai, que é uma galeria, tem espaço de exposição no Centro de Cultura Ludovaz, mas tem galerias particulares belíssimas e que ficam abertas ao público e que não necessariamente você tem que comprar, você pode visitar, conhecer, poder falar para outras pessoas que por vezes gostam de consumir arte, tem aquela exposição. Verdade. Meu Deus, tem um monte de lugar que a gente não vai por medo de que ou é chique, ou é para elite, ou é para quem entende de arte. Arte, gente, precisa entender, a arte é para sentir. Verdade, né? Verdade. Eu talvez, Beber, não sei, talvez esteja faltando um pouquinho de divulgação nesse sentido para apontar os pontos é bom, né? Para indicar os pontos que as pessoas podem ir, porque muita gente diz assim, Caxias não tem nada, Caxias tem sim. Tem muitas coisas, tem muitos pontos, tem muitos lugares para você visitar, para você conhecer e para você se divertir. A Galeria de Arte do Jacomim. O Jacomim é um artista, ele faz pinturas em aquarela, em guachê, enfim, ele é artista plástico, né? Ele é conhecido no mundo, ele é uma referência no mundo. E ele tem uma galeria aqui em Caxias do Sul que as pessoas poderiam ir e as pessoas às vezes nem sabem que pode ir. Pode entrar lá, né? Talvez você tenha que olhar o horário que está aberto, etc. Mas pode ir. O que eu quero dizer, resumindo a ópera, é que nós temos muitas pessoas que são referência na cena e a gente desconhece, sabe? Então, primeiro se aproprie das informações, né? Para quem gosta. Quem sabe, fale para os outros. Talvez a melhor forma de a gente poder sensibilizar é ir junto, é acompanhar, Você né? sabe, Beverly, eu conhecia um tempo atrás, o rapaz até já faleceu, mas vou falar. Ele era um músico aqui de Caxias do Sul, um dos melhores guitarristas do Brasil. O De Ros. O De Ros é um. Era mas outro é um ainda. outro rapaz. É outro rapaz que ele integrava bandas de São Paulo. Opa! Banda de São Paulo. E ele ficava mais em São Paulo, mas ele é daqui de Caxias do Sul. E ele era referência para os guitarristas do Brasil e do mundo. E tu não lembra o nome? Não lembro o nome agora. mas o pai dele, a mãe dele, né, eu sei onde eles moravam aqui perto aquela queijaria que tem perto do Hospital de Saúde. Ali, sim, bem todo pertinho, mundo conhece. Bem né? pertinho ali. A queijaria todo mundo sabe o nome. Então, é para você ter uma ideia de que nós temos artistas, temos potencial, temos lugares e as pessoas só sabem dizer que não sabem, que não tem ou reclamam. Né? Verdade. Quando tem uma peça teatral aqui, o pessoal também não vai. Né? Quando tem uma apresentação, o pessoal não vai. Né? Então, e depois reclamam. Aí vão para a Europa, etc. E vão visitar exatamente aquilo que poderia ter visto aqui. Perfeito. Né? Eu até estava tentando pesquisar aqui. Tem um monte de guitarristas, gente. Meu Deus, quando você abre aqui na internet, guitarristas, né? Tem um monte. Paulo Schrober, ou Schreber, talvez. Sacha Z. Nossa, não lembro o nome, eu posso cair num erro aqui, sabe? Mas só para dizer que tem. Sim, é tem. simples. Eu quero saber quem faz tal coisa. Busca ali na internet, eu quero saber quais são os museus que tem em Caxias do Sul, os parques, para serem visitados. Eu fui num pub lá na Inglaterra, lá em Londres, que era do Sabá. Né? Aí me levou ao Black Sabbath. E realmente era música desse gênero, música pesada, música rock pesado. Né? Mas mesmo assim a gente podia conversar, é isso que eu quero dizer. Era rock pesado, mas a gente podia conversar. Mas então é isso, Beverly. Caxias do Sul tem os lugares aí. E com relação à natureza em si, né, está sendo bem salientado ultimamente aí, é aquela cascata lá dos Bertucci, né, lá em Criúva, que as pessoas podem ir. Tem uma outra cascata aqui pertinho aí que o pessoal vai normalmente, tem casas para ficar no final de semana. Então, aqui mais perto, aí você tem que sair aqui, mas é na divisa aqui no lado também, tem umas colônias, umas fazendas para você ir. Vá, se divirta, né, mas tente conhecer as coisas daqui. Tem um clube com piscina aqui na divisa Caxias, Farroupilha aí, né? Não, é Caxias Flores da Cunha, essa que eu quero me referir. Caxias Flores da Cunha, que está abrindo aqui no antigo Reno, nas piscinas do Reno, está abrindo um clube igual a esse de Flores da Cunha, que vai ser aberto ao público.
Basta você se associar, coisa assim também, sabe? Eu não sei como é que é o plano dele, só estou falando porque vai ser mais uma atração para você poder ir, para você poder se divertir. É isso aí, são 11h51. A Ana Célia escreve aqui pra gente. Olha, eu vejo que a atitude de sair da zona de conforto, ser curioso, é viver. Vivenciar é não só passar pela vida. O que pega muitas vezes é o medo. E muitas vezes podemos fazer coisas que não têm custo nenhum. Ir num parque, caminhar na rua, ver vitrines, ela dá risadinha aqui do lado, tomar chimarrão, caminhar na UX, olhar o pôr do sol, chamar um amigo para um carteado, ir visitar um amigo, convidar um amigo para te visitar, ir na igreja, né, ou no templo, agradecer, andar de ônibus e conhecer outros bairros. Ela mesma já fez Andar isso. de ônibus é muito interessante. Nossa! Beverly. É muito interessante. Eu também acho. Mas, Beverly, dentro desse conjunto... Museus, só para fechar o recado ali, os museus também que ela falou. Que ótimo, bem bacana. Ela falou no carteado aí. Poxa vida, no carteado é bom, é um bom passatempo. A Janora do risca-faca e do carteado. Você já assistiu, joga uma né? canastrinha, um pontinho, coisa assim. Passa um tempo bacana, você conversa com 3, 4 que vai ficar na mesa, ou 5, 6, sei lá. Mas, Beverly, nessa situação de férias, como eu gosto muito desse espírito mais infantil, eu gosto muito dessa situação que eu vou te colocar aqui. Você pode ir interagindo ou não, você pode dizer que... Mas eu gosto muito, por exemplo, assim, de você pegar as crianças, vamos falar das crianças, porque elas também vão entrar de férias contigo, né? Por exemplo, você provocar um soltar pipas, colorir o céu, né, com as crianças, né? Andar de patinete, você promover essa situação, um carrinho de lomba, né? Você soltar junto com a criança aquelas bolhas de sabão que encantam não só as crianças, mas os adultos também, quando vê aquelas bolinhas de sabão tão simples, né? Mas fica bacana, né? Montar uma pecinha teatral com o teu filho, com as crianças, os amiguinhos dele, etc. E fazer com que eles brinquem, que eles interpretem ali, fazer a apresentação de programas de televisão, que tem um apresentador, que tem os cantores, etc. Né? E a contação de história também, que daí é uma coisa que parte de você, mais adulto, para contar história para as crianças. Ainda com as crianças, um desfile de modas das crianças. Qual é a menina que não gosta de um desfile de modas, né? É verdade. E aquele lance de... Eu coloquei até aqui como observação para poder falar sobre isso aqui, que eu acho tão interessante, aquela adivinhação. Você faz um gesto, né? Se coça, passa a mão na cabeça, não sei o quê. Papapá, que filme é esse? Né? Você lembra o filme? Né? Então, isso acontece bastante, essas brincadeiras assim. Então, eu quis colocar aqui essas situações de criança, porque quando a criança brinca, ela sorri e ela te leva a se sentir também criança. Verdade. Sabe, Jana, que você trouxe um ponto que para mim também é bem nevrálgico assim, na contemporaneidade, que é estamos perdendo o gosto de brincar com as crianças ou de dar atenção a pessoas idosas. E isso é uma coisa complicada, porque assim, a gente perde um pouco da nossa humanidade ao fazer isso. Eu entendo que as pessoas estão bem cansadas e não é sobre julgar ninguém. Eu mesma, por vezes, pelo amor de Deus, só me deixa quieto. Mas, quando a gente não tem essa paciência, não tem alguém na família ou pessoas disponíveis na família para fazer esse papel, a gente está perdendo. Não é a criança que está perdendo, é nós, a humanidade toda perde, E quando a gente não tem mais paciência, interesse em escutar uma pessoa idosa, também histórias se perdem, histórias maravilhosas. Com a criança, você está criando história, né? E com o mais velho você vai ouvir as histórias, aprendendo as histórias. Realmente são dois extremos muito interessantes, muito importantes. Mas eu assim, é claro, eu gosto muito de conversar com pessoas de idade também, exatamente para ouvir as histórias que elas têm para contar. Mas com as crianças... não é só nos dois, desculpa, Ju, não perde o teu raciocínio, não é só a gente falou dos extremos porque falamos da criança. Mas assim, também outra coisa que está acontecendo é a gente, e estou trazendo luz para isso, é a gente, enquanto também nas nossas fases adultas, adulto mais jovem, adulto um pouco mais, mas não importa, na fase adulta também, jovem adulto, aprender a romantizar de novo. Quando eu falo romantizar, não é só namorar, é encontrar espaços de convivência com os teus amigos, com você mesmo, sair para se cuidar, sabe, sair para se apreciar, ou ficar em casa para se cuidar, não é o lugar que quer dizer. Nós muitas vezes estamos de férias, cada um no seu celular,
cada um numa peça da casa, Verdade. sem convivência. A gente Verdade. pode criar espaços em que a gente possa se reencontrar, saber o que está acontecendo efetivamente com cada membro da nossa família lá em casa, Janor. Pasmem, eu vou contar uma coisa que às vezes eu mesma fico pasma. Eu e minha filha, nós moramos juntas, Janor. Quando a gente conversa, efetivamente, conversar sobre nós, não conversar sobre problema, logística, quem vai fazer o quê, como tem sido, não é disso que eu tô falando desse vínculo que é outro lugar, sabe? Filme que tá gostando de ver, o que tá lendo, quais são suas ocupações pra vida, o que sentiu, o que pensa da vida, essas coisas, quando a gente combina de almoçar fora. E em casa a gente não consegue fazer isso. A rotina nos atropela. É verdade. Beverly, você sabe que você falou nessas relações todas, a gente conversa um pouco lá em casa. É claro que, conforme o assunto, você entra na discordância de determinado ponto de vista. E é normal isso aí, né? Mas assim, com relação a você manter contato com pessoas de outras faixas etárias, eu tenho os sobrinhos lá da minha esposa, né, que são meus sobrinhos também. E então eu estou trazendo eles lá para casa para que a gente possa fazer um churrasco, brincar, tomar uma bebida, conversar com eles. E eles estão vindo. Então eu acho bacana essa relação que eu tenho com eles, e eu gosto de ser esse tio que realmente proporciona isso para eles, né? E a relação com os amigos. Eu acho que os amigos, eles são fundamentais na nossa vida. Você tem que ir para o bar, sim, você tem que ir para um outro lugar qualquer, bater esse papo, conversar. Eu acho que isso é a vida. Eu também acho, sinceramente. A Vilma, do bairro Desvio Risco, brincou conosco aqui dizendo o seguinte: pessoal, andem sim de ônibus, só não faço que nem a Beverly e se percam. Semana passada eu contei que eu me perdi, peguei um ônibus errado, Janor. E olha, sinceramente, essa feita aí, Vilma, eu fiquei mais de hora andando de ônibus para voltar ao ponto inicial. Pensa quão longe eu fui. E foi ótimo. Sim, é verdade. Beverly, com relação ao andar de ônibus, eu vou falar assim que eu estava voltando de Farroupilha e disse para minha filha: você conhece Caxias do Sul? Eu vou te levar para alguns lugares. Aí, ali no Samoara, por exemplo, eu entrei à direita naquele mato que tem ali, né? Levei a minha filha para o mato, Beverly. Né? Então, entrei, e tem um bairro ali, que é uma cidade ali. E você acaba saindo aqui no bairro Desvio Risso. Aí, depois do Desvio Risso, tem o Santa Teresa e assim por diante. Então, e ela disse: eu nunca vim aqui, pai. Eu digo: realmente? Aí o que eu fiz? Peguei, voltei para a estrada ali, pela 122, sei lá o nome da estrada agora, e fui lá no bairro Santa Fé, fui no bairro Belo Horizonte. É a 453 agora. Eu fui lá no Serrano, Santo Antônio, dei a volta, fui lá no Campos da Serra. Diz ela: pai, se eu estivesse sozinho aqui, eu me perderia, não saberia voltar. Viu? Eu digo: então, aliás, isso aqui é uma sugestão. Convide lá o seu filho, seu marido, etc. E faça uma tour. Se perca na cidade. Se perca na cidade. Perca na cidade. Você não sabe. Aliás, até eu mesmo, que eu sou acostumado a virar a cidade lá do avesso, Beverly. Mesmo assim, ela é tão efervescente a nossa cidade que tem bairros que surgiram e você não sabe. Sim. Uma sugestão, Agenor, para as pessoas, a Ana, né, sugeriu caminhar na UX. Na UX dá para fazer piquenique, tem o zoológico, o entorno do zoológico, o entorno ali daquele... onde tem Anal, né, um espaço muito bonito, né, de ficar, de conviver, de sentar um pouquinho. É um espaço que fica aberto no final de semana, porque é uma universidade comunitária, mas tem também, Agenor, outros lugares, além dos parques, que a gente pode frequentar também, tipo os pavilhões da Festa da Uva, né? Muitas vezes a gente pode ir para lá, levar uma cadeirinha de praia, Agenor, e fazer um piquenique, sabe? Sim, a ideia de reeditar os piqueniques de antigamente. Lindo Por que não? isso, lindo. Você estava falando aí, Beverly, eu estava fazendo já um cineminha aqui. Eu lembrei, é claro, de uma estrutura que, às vezes, quando tem lá na UX, mas eles fazem isso para apresentação da orquestra, do coral, etc., que é uma vez ou duas por ano que eles fazem isso aí lá. Mas deveria ter um palco móvel ali, não muito grande, ali na UX, para que os próprios estudantes que tocam, que cantam, etc., fazem isso no final de semana, Beverly. Para as pessoas irem lá.
assistir o talento deles, aplaudir o talento deles, né? Mas que possa também ser aberto ao público em geral. Mas eu estou dando, assim, num primeiro momento, essa dica, digamos no caso, essa sugestão, né, para que sejam os próprios músicos da universidade. Sim. E tem quantos músicos lá na universidade? Deve ter um monte de músicos. Aliás, tem faculdade de dança. De dança e de artes. De arte, né? Então, quer dizer, poderia ter um palco móvel. A gente faz o final de semana, terminou a apresentação, a gente puxa para um determinado lugar esse palco. Só para ter um pouquinho de diferença de altura, para que todos possam assistir. Ver, né? Enxergar. A Suzana mandou um recadinho que, Suzana, querida amiga, em áudio. Então eu vou rodar, Suzana, por tua conta e risco. Sempre digo aqui. Vamos lá, escutar o que a Suzana tem para nos dizer. Vamos lá. Ai, que bom que a Junor colocou. Tá, tem som aí, Junor? Tem. Fiz isso de manhã. Estive na rádio, passei em todas as amigas, entrei em todos os bairros, visitei muitas amigas e cheguei em casa às 11h30. Ela contou o itinerário dela. Isso aí. Saiu da rotina, fez uma coisa diferente, né? É verdade, eu acho muito importante. E o fato de você conhecer o lugar onde você mora, eu acho muito importante. As pessoas falam, onde é que é tal bairro? Você mais ou menos sabe. Pode não saber muito da intimidade do bairro, mas um pouquinho você sabe. Eu acho que todas as pessoas que moram aqui deveriam ter esse prazer de conhecer o seu lugar. E eu tenho visto, observado, né, que os bairros, é uma tendência, né, no mundo, os bairros ter tudo que o bairro precisa, assim, que as pessoas precisem se deslocar até o centro. Uma confeitaria, uma padariazinha, um mercadinho, uma farmácia, ter tudo, né, uma costureira. Só que às vezes a gente mora no bairro e não frequenta esses espaços, sabe? Então eles morrem, eles nascem já para morrer. Poxa, vamos favorecer isso, Tem né? duas coisas que eu quero te falar com relação a esse aspecto aí. Eu gosto de comprar no meu bairro. Tudo que eu vou no mercado do bairro, eu vou no bar do bairro, eu visito alguns amigos do bairro, no restaurante do bairro, a padaria do bairro. Então, eu procuro. Eu também. Né, até a lotérica do bairro, eu procuro, porque eu acho que o bairro tem que ser sustentável. E eu começa por mim. Começa por mim. Agora, é o seguinte, é o outro lado agora. Com relação a uma loja que você falou. Bem, ali no meu bairro acabou de fechar uma loja, aqui no Cais, acabou de fechar uma loja, que eu tenho uma observação com relação ao proprietário, com relação ao comerciante em si. Ele vendia as roupas dele, claro, roupas boas, tá? Roupas boas. Ele vendia as roupas deles ali ao mesmo preço que é vendido no shopping ou aqui no centro, numa loja do centro. E o aluguel que ele pagava ali, sinceramente, é infinitamente inferior do que um aluguel no shopping e um aluguel aqui no centro da cidade. Então é o seguinte, aquele valor que é menor de aluguel, tire no preço para você ser competitivo, porque senão tem pessoas que vão no shopping mesmo. Sim. Já aproveita e fazem outras coisas, claro, né? Para acabar aqui, a Isabel diz o seguinte, a Lagoa do Risso, gente, é fantástica para piqueniques, leituras na sombra daquelas belíssimas e frondosas árvores. Mais um lugar para a gente frequentar, é verdade. Verdade, né? verdade. Embora, na minha opinião, esses lugares, né, no final de semana, eles já são bem lotados, né? Então, vem em horários alternativos, né? Bem bacana. Junor, para a gente fechar, tem alguma frase, alguma coisa que você queira deixar aqui? Há muito tempo eu tenho esse papelzinho comigo. Esperando o momento. Assim, com relação à tua atitude, né? Não esmoreça nunca, né? Então, no caso que está escrito aqui nesse papel, nessa folhinha, nenhum obstáculo será tão grande se a tua vontade de vencer for maior. Ai, não tem ruim para quem quer, né? É verdade. Não tem ruim para quem quer. Junor, boa semana para você, viu? Para você também, Beverly. Um abraço. E para todo mundo. Gente, eu vou fechar aqui o programa. Eu gravei ele em vídeo, né? Obviamente.